Boa noite. Boa noite, Wesley. Boa noite, queridos ouvintes da Fox News. O tema que tem sido mais recorrentemente perguntado nesses últimos dias é se o preço do petróleo vai baixar e, consequentemente, o que acontecerá com o preço da nossa gasolina que pagamos todo dia. A resposta é simples, mas não é a que nós gostaríamos de dar. Infelizmente, a questão do preço do petróleo já foi decidida ou aconteceu ao início do atual governo, quando os Estados Unidos resolveu deixar de lado o grande acordo que tinha com a Arábia Saudita, em particular com relação à crise do Oriente Médio, o acordo havido com Israel e etc., buscando uma aproximação com o governo do Irã. E desta maneira, logicamente, buscando uma forma de abrir para o Irã a possibilidade de retomar o fornecimento de petróleo para o mundo. Logicamente, a Arábia Saudita, que tem um temor enorme que o Irã volte a ser uma potência não só bélica, como principalmente nuclear, não viu com bons olhos esta mudança na política externa americana. Por outro lado, internamente, os Estados Unidos resolveu fechar, através do seu governo central, as alternativas de utilização das fontes de energia doméstica. Basta ver que somente com o fechamento da Keystone, nós tivemos uma perda de mais ou menos 840 mil barris dia, que foi substituído, logicamente, pelo petróleo da Rússia, da ordem de 600 mil barris dia. Ou seja, o que a Rússia fornece hoje aos Estados Unidos é parte daquilo que os Estados Unidos deixou de dispor em função do fechamento de Keystone. O mais importante de tudo isso é que a gente considere em termos globais. Os Estados Unidos demanda alguma coisa em torno de 19,5 a 20 milhões de barris dia, e na atual situação, com o decréscimo da sua capacidade de produção interna, os Estados Unidos só tem produzindo alguma coisa em torno de 12 milhões. Ou seja, há uma carência enorme e isso teria que ser suprido por diferentes fontes. Logicamente, a Arábia Saudita é a principal, mas outros países do Oriente Médio seriam os grandes parceiros. Nunca a Venezuela, isso é uma coisa até risível, a gente tentar falar que a Venezuela vai poder suprir a nossa necessidade energética. Primeiro que a produção total da Venezuela, da ordem de 800 e poucos mil barris dia, se é que ela consegue produzir isso, de um petróleo sujo, um petróleo pesado, que é mais utilizável para asfalto e alguns outros produtos derivados, mas nunca para a gasolina, a não ser que a gente jogue um monte mais de poluição no ar e pague muito mais para fazer o saneamento desta sujeira através das usinas de petróleo. Menos ainda, a gente teria do Irã, porque fortalecer o Irã seria assim um desastre para a estrutura da paz tão tênue que nós temos no Oriente Médio. Recentemente nós tivemos um outro problema quando a Arábia Saudita teve parte da sua produção paralisada em função do bombardeio vindo de um país vizinho, através de utilizando mísseis e equipamentos bélicos oriundos do Irã, o que mostra um grande interesse do Irã em desestabilizar a produção da Arábia Saudita, o Irã aliado com a Rússia em aumentar o preço do petróleo, e nós aqui nos Estados Unidos estamos pagando a conta deste imbróglio internacional, do qual nós não participamos, mas que se não houver uma mudança rígida na nossa política externa americana, buscando novamente nossos aliados, como é o caso da Arábia Saudita, defendendo esse país e buscando que eles nos forneçam o petróleo que nós precisamos através da coligação da OPEP, excluindo logicamente a Rússia e a Venezuela, nós não teremos a menor chance de baixar o preço do petróleo, lembrando inclusive que o preço do petróleo em torno de $100 se estabeleceu antes da guerra. Então, a guerra acabando ou não acabando, o preço do petróleo já estava localizado em torno de $100. Esperemos que haja essa mudança na política, de geopolítica, melhor dizendo, estabelecido pelo governo central americano, e que a gente possa ter uma produção interna mais dinamizada, porque no final das contas consumir a energia interna ou externa
do ponto de vista ecológico, dá na mesma. O que nós temos é que ter uma economia forte, capaz de financiar, subsidiar e realmente incrementar as fontes de alternativa de energia limpa, que é exatamente o que nós queremos e precisamos aqui nesse país e no resto do mundo. Uma boa noite para vocês.